Olá, alunos do Colégio Batista, um forte abraço, professor Fábio. Bem, voltando aí nossas aulas, depois do período de avaliações, começando agora o nosso terceiro bimestre, né? E nesse terceiro bimestre, o bom é que vamos focar o seguinte, pessoal, já que lá no segundo bimestre, só fazendo uma pequena lembrança, uma relembrança, no segundo bimestre falamos sobre exatamente o crescimento industrial no Brasil, a questão dos combustíveis, a fonte de energia. Então, foi muito interessante a gente saber o que move a economia do Brasil em certo ponto. Então, agora nós veremos nesse terceiro bimestre aí a dinâmica da população brasileira. Por que a população brasileira está se movendo e que são as causas dessa movimentação populacional dentro do Brasil. Então, um ponto interessante é, primeiramente, a gente saber que essa matéria aqui, esse assunto que nós vamos dar início hoje, no terceiro bimestre, está muito relacionado com a questão histórica do Brasil. Como assim a questão histórica do Brasil? Se a gente olhar bem, basta lembrar que a formação do povo brasileiro, o Brasil é formado basicamente etnicamente por várias culturas, né? Ou seja, temos o índio presente na nossa cultura, o europeu e o negro. Então, já diz o seguinte, que a população brasileira é bastante miscigenada. São inúmeras raças que favorecem a formação do povo brasileiro. Então, nós temos aí essa formação. Então, lembrando que o Brasil, quando começa a ser construído, a história da construção do Brasil, não vem por acaso. O Brasil começa a ter uma evolução muito grande, não planejada, ou seja, se a gente olhar a dinâmica do tamanho do espaço do Brasil, a dimensão continental, que muitas pessoas, o Brasil é chamado de um país continental pelo seu tamanho, se a gente observar o crescimento da população em si dentro do Brasil, foi uma coisa bem espantosa. Então, nós temos aí, na questão urbanística, dois tipos de o crescimento concentrado e o crescimento na disparidade, ou seja, temos aquele crescimento populacional que é organizado e aquele crescimento da população que é desorganizado, ou seja, grande parte do Brasil hoje, nós chegamos aí, apresenta esse fator de desorganização da população. Como assim? A população se encontra desorganizada? Sim, de um certo modo. Se a gente olhar bem que grande parte a nossa história começa exatamente no litoral. Então, por estar no litoral do Brasil e depois ter a expansão, a gente pode ver, notar hoje, bruscamente, que a maioria da população brasileira se concentra na região sudeste, enquanto que a região norte, que é uma dimensão muito grande, tem um número bem reduzido. Isso se deve ao quê? Pela questão da colonização, pela concentração populacional. Então, parte da população brasileira, praticamente o Brasil, ele foi movido pelo interesse econômico. O crescimento, a mobilização da população brasileira foi movida pelo crescimento econômico. Então, tivemos aí vários motivadores da economia do Brasil, entre o pau-brasil, a cana-de-açúcar, o ouro. Então, era aquele lance todo. Aonde tivesse dinheiro, a população estava presente. Então, nós tínhamos aí a presença constante de pessoas aonde tinha o quê? Um mercado, ou seja, onde tinha uma economia forte. Então, essa transição aí econômica causou vários fatos no Brasil. Certamente você já viu uma história, a independência do Brasil, a Conjuração Baiana, a Guerra de Farrapos, o movimento Farroupilha, a Inconfidência Mineira. Então, assim, foram vários movimentos dentro do Brasil que foram motivados pela questão econômica, ou seja, a população foi se movendo pela essa questão econômica. E isso, apesar do Brasil ter aí mais de 500 anos, não podemos notar que isso não mudou. Porque hoje você nota que aonde que praticamente a população se concentra. Vamos trazer aqui para nossa realidade, pessoal.
onde que se concentram maiores níveis de trabalho dentro do estado do Rio de Janeiro, ou seja, nos grandes centros urbanos. Por exemplo, o pessoal de São João de Meriti, o pessoal do centro da cidade do Rio de Janeiro, da Barra da Tijuca. Então, é onde que tem as principais fontes de quê? De trabalho. É ali que as pessoas se concentram para trabalhar. É ali que elas desenvolvem seu periódico urbano, ou seja, a sua construção. Então, isso vem de tempos. Isso se deve também pela influência. Então, vejamos aqui a população brasileira, isso é um fato interessante, é a concentração da população brasileira em regiões. Então, assim, a parte mais escura aqui do nosso mapa, que está em caramelo, podemos destacar que essa parte mais escura aqui é exatamente a região sudeste do Brasil, ou seja, São Paulo. São Paulo hoje, ele abriga a maior parte da população, um número muito grande de pessoas, seguido por Rio de Janeiro, Minas Gerais, aí depois vem clareando, ou seja, esses estados que apresentam uma singularidade mais escura, uma cor assim mais escura, significa uma grande concentração. E isso é uma questão histórica, porque se a gente pegar, o que motivou as pessoas virem para o Rio de Janeiro foi exatamente o quê? A vinda da família imperial. A família imperial veio para cá, e aí, com a vinda da família imperial, certamente houve o quê? Houve essa mobilização populacional aí. Então, grande parte da população que estava dentro do Brasil, motivado pela presença da família imperial, veio para cá. Então, quando eles vieram para cá, rapidamente nós tivemos aí essa corrida em si. Perfeito? Então, seguindo aí, aqui nós temos uma distribuição populacional absoluta, ou seja, densidade. Esse gráfico está um pouquinho, esse mapa aí, nós temos exatamente 43% da população brasileira está concentrada na região sudeste, 15% na região sul, 28% na região nordeste, 6% na região centro-oeste e 6,7% na região norte. É aquilo que eu falei para vocês, 43% da população vive na região sudeste. O que significa isso? É aquela lógica. Nós temos aí vários motivadores, entre eles a questão do trabalho. Hoje, logicamente, vocês têm relatos de pessoas na família de vocês que trabalham no Rio de Janeiro ou até em outras cidades, por exemplo. Então, o que aconteceu? Nas décadas de 70 e 80, o motivador foi que o Rio de Janeiro e São Paulo, até Minas Gerais, tinha a possibilidade de crescimento populacional. Até nós tínhamos chamado êxodo rural, não? O êxodo rural significa aquela saída do campo para a cidade. Então, isso começou a trazer cada vez mais pessoas para cá. E essa transição aí, ela tem uma certa quebrada na década de 50, entre 50 e 60 na construção de Brasília. Por quê? Os trabalhadores vieram de outras regiões e foram trabalhar exatamente onde? No centro-oeste do Brasil. Então, nós vimos aí que se não fosse a construção de Brasília, certamente em números a população hoje no sudeste seria muito grande. A questão da região norte é um pouquinho complicada porque a região norte é uma região muito afastada e ela tem aquela problemática que algumas áreas são áreas de floresta, ou seja, a área pertencente à floresta amazônica. Um fato que nós devemos ter bastante cuidado, pessoal. Muita gente fala assim, o Acre tem dinossauro, não sei o que. Tanto o Acre como a Amazônia, Roraima, Amapá, são cidades que têm um percentual muito grande econômico. Para quem não sabe, na região norte do Brasil, nós temos a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus, ela, na década de 80, na sua construção, ela traz para a região norte do Brasil um percentual de trabalhadores vindo do nordeste do Brasil e até de outros países para trabalhar nas indústrias. Então,
O que seria essa Zona Franca de Manaus? Seria exatamente um local onde que trabalhadores vêm, trabalham na construção de eletroeletrônicos, ou seja, como é que é isso? É um grande parque industrial onde nós temos aí várias empresas de comum de eletroeletrônicos, tipo CCE, Philips, Britânia, entre outros aí, Mundial, que fabricam os produtos. Isso já era uma coisa bem forte na década de 80 e 90. Teve uma queda de 2010 para cá com o aparecimento do mercado chinês. Isso promoveu uma queda na demanda da produção da Zona Franca de Manaus. Mas ela é a principal fonte de recursos. Se a gente nós pegarmos a região geoeconômica do Brasil, vamos notar que parte da economia do Brasil vem dessa região aí, perfeito? Vem dessa conjuntura. Então, por isso, é a realidade da concentração populacional do Brasil, e isso eu conto para vocês que vem desde 1990. Como assim desde 1990? Desde 1990, a população brasileira se encontra distribuída desse modo. Ah, mas não houve nenhuma mudança com a criação de Tocantins. Não, pelo contrário. A tendência ainda é o quê? Pessoas virem para cá. A tendência ainda é essa, ou seja, um número muito grande de pessoas saírem da sua região e vir para cá, para o Rio de Janeiro, para São Paulo, ou seja, aqui ainda é a esperança de se ter uma vida melhor, certo? Bom, um dos grandes problemas que as grandes cidades começam a aparecer, isso eu falo no âmbito mundial, é o problema da questão da idade, ou seja, dos idosos. Por que dos idosos? O mundo começa a passar por uma transição, principalmente em alguns países da Europa, começa a aparecer um número muito grande de velhinhos, idosos. E o que pode acontecer? Qual é a relação dos idosos com a economia do mundo? O que tem a ver a questão dos idosos? Por exemplo, quem move a economia do mundo são os trabalhadores. Ou seja, hoje nós trabalhadores somos novos, mas daqui a 20 anos nós teremos uma certa idade, idosos. E aí nós temos uma pequena problemática. Por quê? Se a gente olhar bem, a população está vivendo muito. Para ter uma ideia, lá em 1500, a expectativa de vida, ou seja, o que seja expectativa de vida? É até quando a pessoa vive. Então, até uma certa idade que a pessoa vive. Então, nós temos a expectativa de vida de 35 anos em 1500. E hoje a expectativa de vida esbarra nos 65 a 70 anos. Tem até pessoas que chegam à beira dos 80 anos. Ou seja, um grande problema que está acontecendo hoje é que temos muitos velhinhos, ou seja, e quando a partida, não está aparecendo pessoas para trabalharem, ou seja, daqui a pouco nós teremos um número muito grande de pessoas aposentadas e um número muito pequeno de pessoas trabalhando. Como isso funciona exatamente? Vejamos o seguinte ideia. Por exemplo, a população de um país ela é movida da seguinte modo. De 0 a 18 anos, praticamente você é uma figura muito importante para o Estado. Por quê? É você que futuramente vai ajudar na economia do Estado. E você de 18 a 65 anos, você é uma figura bem ativa na economia. Ou seja, você está trabalhando, se você estiver trabalhando, certamente você vai ajudar na economia daquele país. Mas aí quando você chega a 65 anos, geralmente o Estado pede para você morrer, torce para você morrer, porque você começa a entrar na questão da aposentadoria e praticamente, imagine se esse número de aposentados dobrar, será que teremos pessoas trabalhando? Ou seja, como que vai ser isso? Então, é uma grande preocupação no mundo hoje, nós temos aí, em média, né, números aqui, o futuro incerto, o posto de velhice no Brasil é uma das menores
das Américas. Porque o Brasil ainda é uma questão da... No Canadá, exatamente 50% da população, 59% da população do Canadá são idosos. Nos Estados Unidos, 54% são idosos. Na Bolívia, 20%. No Chile, 18%. No Brasil, temos exatamente 11% da população idosa. Mas isso significa o quê? Que daqui a alguns anos esse número pode virar. Então, é uma grande preocupação. Então, países, principalmente na Europa, estão enfrentando esse problema. Ou seja, a presença dos idosos no mercado de trabalho. Como assim? Hoje nós temos aí uma virada do jogo contra os idosos. Os idosos hoje, quando eles fazem aposentadoria, geralmente você pensa assim, vou ficar em casa, que legal, vou parar de trabalhar. Na verdade não, hoje os idosos estão voltando ao mercado de trabalho. Quando o idoso volta ao mercado de trabalho, isso é muito bom para a economia do mundo, porque ele não fica só ganhando, mas ele vai contribuir também. Cada vez que ele trabalha, ele contribui para o crescimento do país, ou seja, se ele estiver trabalhando, ele vai ajudar nitidamente no crescimento do país. Bem, nós temos na apostila de vocês, você pode observar que temos lá o espaço que fala sobre transição demográfica. Transição seria movimentação, ou seja, dentro do espaço físico. Ou seja, o que motiva essa transição? A população tipicamente rural nos anos 50, nos anos 20, ou seja, a população ela começa a se mover, ela começa a se orientar. Então, o que implica nessa transição? Será que a transição ela implica exatamente só na questão do espaço físico? Não. Também ela implica no modo de pensamento. Por exemplo, nós temos aí um dado muito importante, que é a queda de natalidade. O que seja a queda de natalidade? O número de crianças nascendo, ou seja, a redução da fecundidade, o número de mulheres grávidas. Por quê? Hoje, as mulheres elas estão praticamente inseridas no mercado de trabalho, ou seja, elas fazem parte desse grupo de população economicamente ativa. Por elas fazerem parte da população economicamente ativa, elas exatamente vão ajudar o quê? No crescimento dessa economia. Então, as mulheres hoje, antigamente nós tínhamos as tradições familiares que diziam que as famílias deviam ser grandes, então tinha famílias aí que tinham exatamente 10 a 15 filhos. Hoje a coisa acontece diferente, porque as mulheres estão inseridas no mercado de trabalho. Essa inserção das mulheres no mercado de trabalho praticamente reduz o número de filhos hoje que nós temos aí. Então, vejamos aqui a chamada população economicamente ativa, ou seja, os trabalhadores, todos aqueles trabalhadores que ajudam na economia de um país. Por exemplo, nós temos no setor de economia ativa, chamado PEA, temos o setor primário, secundário e terciário, que seria o setor primário, agricultura, pecuária, e o secundário, indústria, e o terciário, o setor de vendas. Então, grande parte dessas pessoas que trabalham nesses três setores, eles ajudam na questão da economia. Então, imagina só, se nós tivermos um setor primário e um secundário forte, certamente a nossa economia vai ser forte. Mas o problema é o seguinte, como voltando àquele assunto, se o setor primário ele entra em decadência por uma questão de falta de trabalhadores, pela questão da idade, pela aposentadoria, certamente ele vai prejudicar a cadeia. E isso pode acontecer no setor primário e no terciário, por exemplo. Falta alguém para produzir, falta alguém para transformar, falta alguém para vender o produto. Isso é muito preocupante, porque isso os países do mundo estão tentando resolver. Então temos aqui, PA ativos e inativos, popularmente cativa, 38,70% pessoas não economicamente ativas. 36,54% homens economicamente ativos. E ainda no mercado de trabalho nós temos
com um número crescente de 24,76% de mulheres economicamente ativas. Mulheres que estão no mercado de trabalho e ajudando no crescimento da economia. Isso se deve ao quê? Hoje, o mercado global faz com que as mulheres trabalhem de forma igual. Então, esses 38,70% aqui podem vir a cair, pode vir a se transformar, pode vir a ganhar margem. Ou seja, praticamente nós temos mulheres no mercado de trabalho. Menos bebês, filhos por mulher. No Brasil, nós temos aqui em 1950 a nossa média de, aquilo que eu falo, a inserção da mulher no mercado de trabalho resulta nisso. Em 1950, a base era de 6,2 filhos por família. Em 70 isso cai para 4,7%, em 90 de 2,6% e 2010 1,8% e em 2020 a tendência nós temos 1,7% de filhos, ou seja, é uma estimativa. Praticamente daqui a pouco podemos ver uma trajetória daqui a 2025, esse número pode reduzir drasticamente para 0,8%, ou seja, por que está acontecendo isso? Porque as mulheres estão deixando de ter filhos. Será que elas não gostam mais de criança? Na verdade, não. A grande coisa é que as mulheres hoje elas têm um fator muito importante dentro do mercado ativo. Como eu falei para vocês aqui, voltando aqui a esse gráfico aqui, 24,7% são as mulheres na economia. Ou seja, daqui a pouco elas vão ultrapassar os homens no mercado de trabalho. Isso significa que as mulheres estão se dedicando mais ao trabalho em várias áreas que eram dominadas pelos homens, a serviços que eram burocraticamente dirigidos por homens, tipo motoristas de ônibus, diretores. Ou seja, hoje as mulheres estão exatamente nessa vibe de tomar conta do mercado de trabalho. Ou seja, aqui nós temos um gráfico interessante na idade média de mãe ao nascimento do primeiro filho. Em 2009, as mulheres tinham exatamente o primeiro filho com 28 anos. Em 2013, para você ter uma ideia, esse nível aí passou para 29. Em último gráfico aqui, até 2020, esse gráfico aí já chegou a 32, ou seja, as mulheres estão cada vez mais se guardando para ter o filho mais tarde. Isso implica por quê? Pela questão do trabalho, pela questão da formação. O que seja a questão da formação? A mulher no mercado de trabalho, ela trabalha, ela estuda, ela está buscando a primeira formação, ela entra na faculdade, ela estuda 1, 2, 3, 4, 5 anos, sai da faculdade, se forma, encara o primeiro trabalho, depois ela tenta ter o primeiro filho. E isso, se você contabilizar bem, geralmente, se for numa idade mínima, se você entra na faculdade com 20 anos, se você pegar uma faculdade de Direito, são 5 anos, e aí você se forma mais um ano, 26 anos, ou seja, daqui a pouco, 35 anos de idade básica, você ter o primeiro filho. E isso prioriza o seguinte: quanto mais tarde ela vai ter o primeiro filho, dificilmente ela vai ter o segundo. E a ideia é essa, de algumas mulheres, não ter o segundo filho. Quem não sabe, ter filho é caro. Então, assim, é uma complicação muito grande hoje no mercado de trabalho. Em alguns lugares, assim, por causa dessa diminuição na taxa de natalidade, principalmente Portugal. Portugal hoje tem uma cidade que fecharam as escolas por falta de criança. Então, essa falta de criança nas escolas é um resultado desse padrão que nós temos aí, perfeito? Aqui, fechando nossa verificação aqui, a queda do crescimento natural. Brasil, queda de taxa de fecundidade, éramos 6, seremos 3. Isso mostra aqui, ó, em 1960, nós tínhamos a idade tínhamos 5, 6 filhos. Em 1980, 4 filhos. Em 2000, 2 filhos. Em 2020, 1 filho. Ou seja, essa é uma tendência, ou seja, a fecundidade brasileira
despencou em total de filhos por mulheres. Isso, para algumas pessoas, mulher assim, nossa, que estranho, né? Na verdade, não. É uma realidade nua e crua que nós temos nos grandes centros urbanos aí, da nossa vida de... Isso é ruim? Não. Isso significa o quê? Que isso que nós vimos aqui, ó, chamada transição demográfica, ou seja, essa transição demográfica significa que a sociedade vai mudando lentamente, dentro dos seus princípios, perfeito? Então, galera, um forte abraço do professor Fábio. Então, até o nosso próximo vídeo aí. Então, só lembrando, a transição é bom a gente estudar um pouquinho da questão dos idosos na sociedade e a questão das mulheres no mercado de trabalho. Esses são dois pontos interessantes. Idosos e mulheres no mercado de trabalho, perfeito? Um forte abraço para vocês, até o nosso próximo vídeo.